Tranquilo, eu imaginei que você não fosse. Eu acho que eu vou, porque eu quero comprar algumas coisas. E eu vou ver se eu vou no massoterapeuta de novo, que eu peguei um desconto lá, sabe? Eu não quero perder a oportunidade. Estou vendo suas postagens. Está surtindo efeito? São legais. Filmagem, o pessoal gosta de filmagem, ainda mais narrando, a galera gosta. O dia que você tiver coragem de aparecer, melhor ainda. Ei, Mirta, tudo bom? Eu esqueci quem pediu para a gente fazer jelly roll. Sexta-feira teve um vendaval aqui, eu fiquei com medo, foi muito. Ei, Maria, a Cláudia também está aí, em Portugal, na terrinha. Boa noite. A gente vai fazer jelly roll. Vamos esperar chegar mais gente. Aí na sexta-feira eu ia fazer, mas eu fiquei com medo. Estava um vendaval. Ei, Gislene, tudo bem? Ei, Maria Hilda. Eu estou aqui fazendo hora para começar quando tiver mais gente, que aí eu não preciso explicar toda hora a mesma coisa. Acaba entrando gente depois, mas tudo bem. Isso aqui são os jelly rolls que eu estou fazendo. Ei, Cristina, tá boa? Janaína, tudo bem? Organizar minhas tiras aqui, porque vai ficando uma bagunça. Normalmente o jelly roll é mais comprido, né? Mas é que eu não vou unir, não, só se precisar. Eu tenho essas tiras que é sobra da Bolsa Ubatuba. Eu vou fazer um monte, eu estou fazendo com fundo azul marinho. Claro. Claro que pode, Gislene. Infelizmente, esses compartilhamentos são úteis. Não devia nem existir a experiência, mas pode contar.
Gislene quer compartilhar uma experiência que ela teve com o Uber. Experiência negativa. Ô, Cláudia, então já você vai pegando. Ei, Jane, boa noite. Já você vai pegando o jeito. Começa aparecendo. Janaína, é o que a gente vai fazer hoje. Fica muito legal, olha. Isso aqui vai ser para um painel que ainda não sei como vai ser. Eu sei que ele vai ser com azul marinho de fundo. Uai, Gislene, tá bonito, não tá? Mas e aí, como é que fica, Gislene? Você vai ter que pagar 2 vezes? Você tem recibo, tem tudo. É só mostrar, né, não? Ah, atendimento é tudo, né, gente? Nossa Deus. Teve uma época que assim, qualquer um me ganha só pelo atendimento. Quando o atendimento é bom, me ganha mesmo. Eu cheguei a alugar aqui umas vezes pelo Airbnb. Nossa, o atendimento deles, um espetáculo. Ei, Regina Célia, tudo bem? Estou aqui organizando o que a gente vai fazer. Vocês lembram quem me pediu para fazer Jelly Roll ao vivo e a cores? Gente, vocês são que nem eu. Eu foi ontem. Eu adoro juntar retalho domingo, é impressionante. Eu adoro juntar retalho todo dia, mas domingo. É que domingo é um dia tão calmo, né? Tão tranquilo. E aqui em Ubatuba, domingo é um saco porque lota. Então, assim, em casa é uma tranquilidade, mas nem pensar de ir à praia, fazer qualquer coisa. Então, é um dia que eu amo costurar. Estou eu aqui junto. O que, que eu ia fazer? Ah, é que eu estou preparando uma padronagem para a. É sério isso? Gente, então, não sei, então vocês têm que tomar cuidado, prestar atenção com esse negócio de Uber. Vocês estão lendo aí o que a Gislaine está falando? Que ela pagou e vai ter que pagar de novo? É grave. E como é que resolve isso, gente? Difícil. Aí eu estava aqui, eu ia preparar tijolinho, eu estava cortando retangulinhos, né, para estampa que eu vou fazer, para padronagem que eu quero, que eu vou fazer para essa aula avulsa. Aí eu estou lá, né, mexendo na caixa, começou a aparecer muita tira, quando eu vi, eu já estava sentada na máquina, fazendo o bloco da milha por. Ai, meu Deus do céu, eu mudo com a maior facilidade. Começo fazendo uma coisa, mudo para outra e vai. Eu não lembro quem me pediu para fazer o Jelly Roll. O problema desses golpes é que a gente fica muito insegura, né? Ouro fino, ai que legal com isso.
Bem-vindas a todas. Se vocês quiserem... vocês estão deixando like para mim, amo vocês, né, à toa. Eu queria lembrar quem fez, gente, quem me pediu. Eu estou com 2 pedidos. Um é o Jelly Roll e o outro é a técnica crânio. O tempo estabilizou, então com certeza vai dar tudo certo. Oi, Beli. Agora que eu vi que é você, de Ouro Fino, eu conheço Ouro Fino. Eu morei em Mogi, eu ia para Minas, passava por Ouro Fino. Passava por Ouro Fino? Ou eu estou fazendo confusão? Agora eu estou na dúvida. Vou dar uma enroladinha aqui para ver se chega. Mas não fazia. Na hora que chegar mais gente, eu repito. Eu estou usando. Vamos fazer. A Belle deve ser craque nisso, ela é boa de serviço. Eu vou fazer. Quando você faz o Jelly Roll, você pode fazer usando papel. Eu estou usando essas tiras de bagum que sobram, que sobra quando eu corto a bolsa batuba. Então, eu tenho várias tiras assim. No papel é uma delícia também. Eu não gosto de usar tecido, porque o tecido não tem essa firmeza. E eu também não uso TNT, porque o TNT... então conheço. Jacutinga, conheço. Gostou da minha pronunciation? Então, eu acho legal. O TNT ele tem um problema gravíssimo. Ele não suporta temperatura alta. Qualquer coisa, você mexer com patchwork sem usar ferro, é sem chance. Então, qualquer coisa que você não possa usar ferro quente, você descarta. Ô, Gislene, dá, mas o tecido, o bom de uma coisa mais firme é que você consegue deixar assim, bem acertadinho. O tecido move. Aí você põe um tecido sobre outro, ele move. Dá certo? Dá. Eu sou enjoada. Eu gosto das coisas bem certinhas, o mais certinho possível. Faz parte do patchwork. Meu cabelo está rebelde hoje, caindo na cara o tempo inteiro. Faz parte do patchwork os enrugadinhos, né? Assim, aí tanto que quilta, fica fofo, usa manta, então isso aí faz parte. Mas eu gosto de quando fica lisinho. Tanto que depois que eu descobri que trabalhando, montar as coisas no estruturador fica muito mais liso, mais retinho, comecei a montar só no estruturador. Agora, o TNT, como é que é? Tem um TNT com uma gramatura maior, aí ele dá conta, aí ele aguenta. E papel, Gislene, papel é ótimo. Eu estava usando papel direto, sabe aquelas bobinas de... Eu tinha uma maquininha de cartão que tem bobina. Estruturador, nylon dublado, você não manta, nada disso? Você nunca usou? Eu tinha umas bobinas, tem ainda, umas bobinas de... mas você não faz bolsa, não? O que você faz, Gislene? Roupa? Porque roupa é completamente diferente. Pois é, isso que eu pensei. Oi, Franci. Oi, Jane, eu tenho essa gramatura, ela dá conta, e ela é firme, e o preço é bom, né?
é razoável. Ai, mas você não usa estruturador? De repente você usa com outro nome. Você usa o quê? Manta? É, a manta, ela é fofa, né? Aí não ia dar esse resultado. Oi, Sandra. Ah, o dia que você começar a usar nylon dublado, você nunca mais vai querer saber de manta, porque a manta é chata, né? De cortar, de costurar. O nylon dublado, ele é firme, você corta fácil, você costura fácil. Ah, que legal! Que legal, Janaína. Um diferente do outro. Não, vai ficar bonito. Eu estou fazendo, isso aqui eu quero fazer uns painéis para colocar aqui em casa. Mas eu vou emoldurar para proteger, porque para não ter que ficar lavando, fazer quadro mesmo. Isso aqui, esses jelly roll é para um quadro. Não sei ainda como é que eu vou fazer, não. Depois eu penso. Mirta, tem aquele bem fininho, né? Esse pode esquecer. Eu não lembro a gramatura, eu acho que é 40, ele é muito fininho. Mas depois tem 80, tem 100, 120 e 150. O 150, posso. O 150 é grosso, eu tenho aqui. Não, eu tenho aqui 120. Ele é. Peraí, deixa eu pegar para vocês verem. Esse aqui, eu estou na dúvida se ele é 100 ou 120. Ele é 100, mas ele já é um TNT bem firme. O 150 é bem firme mesmo, é duro, é um TNT que você trabalha com ele tranquilamente, ele dá conta de um ferro quente. Eu vou pensar nessa aula, Gislene. De qualquer forma, aqui no canal tem uma aula de nylon dublado. Eu vou deixar o link aqui para vocês, espera aí. Eu amo. Eu trabalhava com manta. Quando eu comecei, eu trabalhava com manta. E aí o que aconteceu? Um belo dia eu fui à loja, não tinha manta. Eu quase enlouqueci, porque eu estava com pressa, aquelas coisas, né, de encomenda. Aí o vendedor me ofereceu o nylon dublado. A hora que ele me ofereceu, eu falei, nossa, esse negócio não vai dar certo. Menina, quando eu comecei a usar, nunca mais comprei manta. Nylon dublado é um espetáculo. E agora ainda tem a malha dublada, que é mais ainda. Espera aí que eu vou colocar aqui para você. Eu vou colocar o link. Se por um acaso não der certo, você encontra como nylon dublado, ou então acoplado. E eu trabalhava com atacado, então eu tinha que acelerar, e com manta você não consegue acelerar. O nylon, ele é fácil de cortar, ele é fácil de costurar. É ótimo, né? Isso, Mirta. Caminho de mesa, aquele mais comprido que enfeita a mesa, é o próprio. Gente, vamos fazer? Eu estou fazendo essas tiras, esse jelly roll, bem caprichado. Eu vou abaixar, eu estou costurando e depois estou costurando de novo. Vou abaixar, tá? Agora vocês vão me ver trabalhar. Bom, eu estou fazendo da seguinte forma. Oi, Lúcia, você não me falou se conseguiu entrar no curso? Deu tudo certo? Eu mandei o convite para o grupo do WhatsApp. Você viu? Vamos lá. Eu acho que assim tá bom. Minha caixa.
minha caixa de retalhos. E agora, você começa, você pega a sua tira, mesmo que você for fazer, legal, mesmo que você for fazer comprido, né, inteiro, como é o Jelly Roll de verdade. Oi, querida, tudo bom, Conceição? Mesmo que você vá fazer, é bom você fazer com tiras para facilitar a hora de trabalhar, depois você une elas. Oi, gente, vocês sabem que eu sou a pessoa mais preguiçosa dessa vida, né? Tudo que é para facilitar o meu trabalho, eu faço. E quando você faz esse rolinho e põe em clips, fica muito mais fácil de ser costurado do que quando você fica com aquela tripa enorme. Então, você começa o Jelly Roll colocando um retalho aqui. O ponto, eu estou usando ponto 1,5, tá? E aí você vai unindo. Essa tira, Sandra, essa tira é de bagum fino. Essa tira é um aproveitamento, são essas tiras, eu tenho um monte delas, porque é a sobra do corte da Bolsa Ubatuba. Então, eu estou com muitas. Outra coisa, gente, eu gosto de trabalhar. O Jelly Roll, ele não tem medida. Essa largura aqui, eu estou com umas de 4, umas de 5, porque eu estou fazendo com o que eu tenho aqui sem medir. Mas um Jelly Roll de 5 centímetros, 6 centímetros de largura, é legal. E o Jelly Roll oficial é um rolo inteiro, né? Aqui o meu não está inteiro, eu deixei as tiras, se precisar eu vou unindo. Ei, Selma, mas você pode, a largura você define, 5 centímetros é uma boa largura para Jelly Roll. O comprimento é infinito. Aqui eu estou com várias tiras, tá vendo? Eu estou com um monte de tiras e eu não uni. Se precisar, quando eu for fazer o meu painel, que eu ainda não sei como é que ele vai ser, eu sei que ele vai ser grande. Se precisar, eu vou unir, se não precisar, eu não vou unir. Em algumas horas eu vou cortar, enfim. E isso aqui, então, é o bagum fino, que é o forro da Bolsa Ubatuba. Se bem que eu estou mudando, tá? Eu experimentei o nylon 300 para forrar, ficou muito legal mesmo. Bom, aqui eu vou continuar com uma, porque eu gosto de trabalhar. Oi, Lúcia! Eu gosto de trabalhar pelo menos com duas, porque aí eu não corto a linha. E essa aqui, como já estava a caminho, eu vou com ela. E aí você nada de braçada na sua caixa de retalhos. Mergulha. Eu adoro isso. E aí você vai montando. Olha só, esse aqui já está... Olha. Ele já está assim. Então, o que eu vou fazer? Você vai crescendo a tira. Não é crazy, porque o crazy forma um círculo. Eu não sei como é que Pedrinho, eu não sei que nome que a gente dá, mas você vai crescendo a tira com seus retalhos. Depois você refila. E eu já estou fazendo isso, eu já estou refilando.
Como eu disse, eu não acertei essas tiras, porque eu ainda não sei exatamente. Mudei? Pode usar. Eu não sou. Sandra, vou responder uma de cada vez. Enedir, tudo bem? Sandra, eu não sou muito chegada em entretela, porque a entretela, à medida em que você lava, ela vai desmanchando dentro. Eu não sei, porque faz tanto tempo que eu não uso, que eu não tenho certeza se continua assim, mas a entretela antigamente desmanchava. Então eu não sou muito fã, mas pode usar também, claro. Você vai usar, vai experimentar e vai ver o que você acha. Eu fico muito assim, eu tenho muito foco na questão do como é que fica depois. Depois que lava, vai continuar inteiro? Vai esmilinguir? Eu tenho muito essa preocupação. Que mais? Material. Ah, o material da bolsa? Pois é, eu vou até fazer uma atualização, porque eu fiz uma bolsa, eu tinha um resto de nylon 300. O nylon 300 é um nylon que é usado para... Ele é usado para sublimação. Sublimação é aquela estampa quente que faz. E eu tinha um pedaço aqui e resolvi... Vocês estão vendo? Aqui, olha, eu tenho que cortar, né? Você vai acompanhando, formando o desenho. E eu estou gostando muito de passar costura mais de uma vez. Mais de uma vez, assim. Eu poderia daqui escolher uma peça e colocar aqui. Mas eu descobri que se eu costurar aqui, fica mais firme, depois eu venho com a outra, não sai do lugar, fica bem próximo da perfeição. Voltando ao forro da bolsa Ubatuba, e não só da bolsa Ubatuba, mas para a bolsa grande eu gostei demais. Olha, Sandra, deixa eu acabar de falar do forro da bolsa, depois eu te falo da tira. Eu experimentei o nylon, esse nylon, que é de sublimação, que eu tinha um pedaço aqui, e eu gostei tanto do resultado. Ele tem um formato muito legal. Eu gostei, mas eu ainda vou fazer mais uma. Fazer mais uma não, né? Eu vou comprar esse nylon, e aí eu vou falar na aula, e vou mostrar, né? Ô, Sandra, é porque agora eu estou com essas tiras aqui, desse bagum fino, mas eu uso muito papel. Eu tinha máquina antigamente, né, quando eu tinha confecção, eu tinha máquina de cartão, com bobina. Eu estava usando todas as bobinas para fazer jelly roll, porque é muito fácil depois de você... Ei, Márcia, bem-vinda! É muito fácil você tirar o papel. Você faz no papel, quando a agulha fura, né? Quando você está costurando, a agulha vai furando, ela cria um serrilhado. E depois é muito fácil de você tirar esse serrilhado. É até gostoso. É até gostoso de fazer. E você guarda, você faz aquele rolinho no papel, mantém no papel e vai tirando quando você precisar, vai destacando. Eu vi um blog de uma americana, que essas americanas, elas são fera demais, né? Como diz a Dolores do Calindolê, que esqueço como é que chama o canal dela. Tá vendo? Vocês vão formando, vai completando a tira. Ela diz que as americanas são muito focadas, e são mesmo. A galera lá é boa de serviço. Aí eu estava lendo um blog de uma,
E ela disse que não tira o papel, não, que ela faz as folhas e larga o papel lá dentro. Depois, quando vai lavando, o papel vai desmanchando. Ah, é verdade, Mirta, eu também gostei da bolsa que a Márcia mostrou para Panetone. E é ótima, porque é para Panetone agora e depois já vira outras coisas, porque na verdade é uma cesta, né? Adorei. Um alce e tudo. Eu gostei muito. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou fazendo? O papel, né? A Márcia está falando que faz sujeira. Ah, eu vou fazendo. Agora eu estou com esse aqui. Já falei, né? Estou repetindo. Mas eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Aí a hora que eu estou com uma paciênciazinha, eu vou lá e fico destacando. Você tem que destacar com cuidado, mas é gostoso. Eu gosto. Quando você vê, você passou o dia brincando de destacar papel. E é uma opção boa, porque você não paga, é barato. A qualidade é muito boa, fica firme. Ô, Lúcia, de uma certa forma, parece. A Lúcia está falando que parece uma trança francesa. De uma certa forma, parece mesmo. Só que a trança francesa é mais ou menos. Menina, Márcia parou. Mas aquele dia, na sexta-feira, não choveu. Foi vendaval. Agora está chuvinha. Como é que foi? Foi um toró, né? Foi um vendaval daqueles violentos. Até quebrou o vidro da minha janela, que eu bobeei, ela não estava bem fechada. Mas aqui é normal. Esses vendavais aqui, olha, a trança francesa, ela vem certa, né? E esse aqui não. Mas o movimento é mais ou menos, é o mesmo. Vai para um lado, vai para o outro, você vai completando aqui a parada, a sua tira. Aí, Márcia, ventou, sem uma gota de água. Aí depois começou a chover. Agora, até hoje, não, até ontem, até essa noite, estava chovendo. Aquela chuvinha que não para nunca mais? Pois é. Só que hoje o tempo começou a abrir. Você está doida para vir aqui, né? Eu vou gostar demais quando você vier, mas eu queria que você viesse com um tempo bom. Se aproveitar, porque Ubatuba é praia. Então, quando alguém vem que não tem sol, eu morro de dó. Porque não tem nada aqui para fazer. Quer dizer, a gente pode sentar aqui e costurar, né? Vocês estão vendo como é fácil? E aqui, Márcia, aqui Ubatuba tem 102 praias, cada uma mais bonita que a outra. Você não está entendendo por que eu fico fazendo questão dessa história da praia. Porque é muito bom. Ainda mais eu que amo praia. Você foi à praia lá em Salvador? Gente, e esse jelly roll, primeiro que é uma delícia de fazer. É aquele tipo de coisa que você faz na hora que você não está fazendo nada. Sem compromisso. Ô, Lúcia, eu não gosto no tecido. Ah, pois é, vivendo e aprendendo, Gislaine. É sério que está quente assim? Nossa, Mirta. Eu não, Lúcia, eu não gosto de tecido. Você está falando da bolsa Ubatuba ou você está falando dessa tira?
As conversas vão atravessando. Ah, Gislene, nada disso. A Gislene está falando que os micropedaços viram enchimento. Não, senhora, vai no meu canal encontra pudim de pano. Nunca mais você vai usar retalho para enchimento. É uma técnica maravilhosa. Deixa eu mostrar. Eu mostro tudo, toda hora eu paro. Vocês têm que ter paciência comigo. Quem não conhece essa técnica pudim de pano, vai conhecer agora. Eu tenho um que eu fiz aqui, que eu ainda não usei, não sei para que eu vou usar ele. De vez em quando eu faço experiência. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É porque eu estou com muito retalhinho. Isso é o pudim de pano. É com retalhinho, micro retalhos. Você pode colocar linha, pedaço de lã, o que você quiser, tudo que você tiver de retalhinho. Olha aqui. Esse aqui é o meu vidro de migalha. Então, olha os tamanhozinhos. Tá vendo? Ó, todos esses trapinhos vão para o pudim de pano. E ainda tem uma técnica que hoje eu estava pensando. Numa coisa. Tem uma técnica que chama confete. Eu acho que eu vou fazer uma variação na técnica confete. Gislene, aqui no canal você acha lá, pudim de pano. Nossa, é demais. Natureza, praia. Eu amo praia, né? Sou apaixonada. Por isso que eu amo morar aqui. Apesar da umidade. E na época que eu falei para Márcia, vi que é março, gente, é quando vai começando o outono, Ubatuba fica simplesmente maravilhosa. Fica linda. Aquele céu azul. Oi, Andréia. Não, isso aqui, hoje eu estou fazendo, eu tenho que responder uma de cada vez. Migalhas, deixa eu ver. Essa tira branca, ela é bagum fino, é sobra do forro da bolsa Ubatuba. Quando eu corto a bolsa Ubatuba, sobra esse monte de tiras. Então, eu estou usando. Mas, normalmente, eu faço no papel. Fica muito legal. Pois é, Nedir, a técnica confete é linda e eu estou com umas ideias aqui, tá? Estou pensando em fazer uma variação dessa técnica confete. Vamos ver. Tem que pensar, ver se dá certo, aí se der eu mostro para vocês. E aí, quando eu estou trabalhando, meus vidros estão cheios, mas aí eu tenho uma caixinha aqui do lado que eu vou jogando os micro-retalhos, migalha de migalha, e nada vira enchimento. Tudo vai para o pudim de pano. Ah, quer ver a bolsa que eu fiz, pudim de pano? Essa aqui é minha. Olha que linda. Essa bolsa aqui, isso aqui é pudim de pano. Migalhinha, mas migalhinha mesmo. Então, você pode fazer muita coisa. Ô, Mirta, você que tem aflição com esses micro-retalhos, vai ter um troço, porque a gente pega esses aqui, ó, desse tamanho, ainda picota mais ainda, para virar um confetinho. E aí vai costurando
As pessoas gostam muito, fica lindo, porque as pessoas gostam muito de fazer paisagem, fica bonito demais. Ficou linda essa bolsa no forro? Ah, pois é, Beli, fica bonito demais, né? Dá para fazer paisagem, fica a coisa mais linda. Mas aí eu já estou pensando em usar essa técnica para fazer umas coisas assim mais geométricas. Vamos ver se vai dar certo. Sempre dá, né? Patchwork nunca dá errado. Pode até não ficar aquele espetáculo, mas ruim nunca fica. Por isso que eu gosto do patchwork. Você tá aí, ó, esses retalhinhos aqui vão para a técnica confete. Só que, por exemplo, se você vai fazer, que nem a Beli falou, né, que já fez paisagem, P e tal. Se você vai fazer paisagem, acaba que você tem que pegar, conforme o que você for fazer, você tem que pegar maior e picotar, né? Mas super exclusiva. Nem você, assim, nem você não, nem eu consigo fazer outra igualzinho. Ó, tem dinheiro dentro, que beleza. Nem eu consigo fazer outra igualzinho. Aliás, o patchwork, ainda mais a gente que gosta de trabalhar com retalho, a gente não consegue fazer de novo, não. Nem um bloco fica igual ao outro, tem jeito. Tudo exclusivo. E aí a gente ganha ponto com isso, porque a hora que você vai vender, você fala que é exclusivo, que é peça única, valoriza seu passe. Eu tiro, Andréia, isso aqui não é, né? Peraí. Eu usei tule. Mas tem gente que faz com... deixa eu avisar, né, Cristina? Eu usei tule, tem o tule e tem o filó. O filó, ele é mais duro e ele é mais sintético. O tule é bem suave, o buraquinho é bem pequenininho, então eu usei tule. Mas algumas seguidoras minhas já falaram que usaram organza. Organza? É organza. E que ficou bem legal. E deve ficar, tem que ser um pouquinho transparente. Andréia, mista, papel picadito? Pois é, aqui é confete. Andréia, esse aqui que eu estou usando é um bagum fino, porque assim, eu estava arrumando minhas coisas, e aí eu me lembrei que eu tenho um monte dessas tiras, que é sobra do forro, de quando eu corto o forro para bolso batuba. Eu faço trocentas bolso batuba, então imagina a quantidade de tira que eu tenho. Aí eu estava olhando para a cara delas, não sabia o que eu ia fazer, resolvi fazer o Jelly Roll. Mas antes dessas tiras aparecerem, eu fazia com papel. E depois eu tirava, porque quando você vai costurando, o papel vai ficando, a agulha, né, ela vai furando o papel fica todo serrilhado. Então é fácil de você tirar, não é difícil não, tem que tirar com cuidado. Não pode arrancar não, você vai tirando. Você vai enfiando esse aqui, esse aqui eu não vou tirar, mas você vai enfiando uma coisa e puxando com delicadeza, está todo serrilhado, sai com a maior facilidade. Eu tenho gente, eu só tenho seguidora bacana. Ah, pois é, isso aqui foi sugestão de quem, hein? Foi você, Selma, que sugeriu? Preto ficou chique, né? Esse com branco ficou... E é interessante, porque assim, é a mesma técnica, a hora que você muda a cor, muda a proposta. A bolsa ficou mais chique, quando você põe o branco fica mais verão, mais alegre.
Organza cristal? Eu nem sabia que isso existia, eu vou procurar. Organza cristal. Provavelmente eu vou ter que achar isso na internet, porque aqui em Ubatuba tem 2 lojas de tecido e tem o Super Básico. Vou procurar, vou comprar, vou experimentar. Ah, que legal, né? Gente, vender o que a gente faz é muito bom, né? Ai, a Nedi fez uma bolsa, postou e já está com encomenda. Ótimo. É ótimo. Porque a gente também não consegue ficar fazendo tudo para a gente. Chega uma hora que a gente presenteia. A gente tem uma hora que você tem que vender mesmo. E é gostoso vender. Esse aqui, olha. Esse aqui eu pus, ficou assim, ia dar, então o que eu vou fazer? Eu vou corrigir. Vou corrigir para inteirar aqui. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Como é simples isso aqui? É só você ir enchendo. E vai colocando clipes para facilitar a sua vida. Vincar é importantíssimo. Vinca, vinca, vinca. Ah, isso mesmo, Márcia. Todo mundo dando like. Ei, Jussara, tudo bom? Gente, eu não vou esquecer dessa organza cristal, não. Essa live eu vou ter que pôr uma capa, porque tem muita gente com dúvidas desse GLU. Ei, Marina, isso mesmo. Ai, eu já estou imaginando aqui. A hora que eu fechar aqui, eu já vou xeretar, Beli. A gente fica doido, né? É uma paixão. É muito bom gostar do que a gente faz, né? E quando a gente vai descobrindo outras coisas, uma novidade que nem essa organza cristal, eu já estou até imaginando. Se fica igual o tecido indiano, a gente pode fazer umas bolsinhas assim, mais delicadas. Aí, tá vendo? De vez em quando eu coloco maior e vou fazendo. Até. Oi, Marina, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Eu agora agora eu tô que faço live, né? Mas é que eu descobri que tem umas coisas que quando eu gravo fica dúvida. Aí eu fiquei pensando, eu falei, na live vocês conseguem perguntar na hora e eu vou respondendo. Que bom, Marina. Não, não precisa tirar. Agora, depende do que você vai fazer, né? Porque, na verdade, é como se você já estivesse usando o estruturador. Eu estou na vibe de usar tudo que eu tenho. Eu tenho muita coisa. Oi, Áurea. Ah, o acesso ao WhatsApp, eu vou te mandar, Áurea. Sabe o que aconteceu? Antes o grupo era no Facebook, mas eu não estava dando conta de ir lá no Facebook, olhar, e aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, o WhatsApp é tão mais prático, e mudei para o WhatsApp, aí eu mandei uns recados, mas realmente tem algumas pessoas que não entraram ainda, e você é uma delas, né? Eu vou te mandar o convite, pode deixar. Aí eu te adiciono. Eu tenho que parar e adicionar todo mundo que não entrou. Eu fiz a tentativa de não precisar fazer isso, né? Porque vai me dar um trabalho. Eu vou ter que ficar olhando todo mundo. Graças a Deus eu tenho um monte de aluno
Eu vou ter que ficar olhando uma por uma, tá? Vendo o telefone e adicionando. Aí eu mandei um recado falando para as pessoas entrarem para ver se eu me economizava esse trabalho. Ai, 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 ai. Gente, e nessa brincadeira, eu dei uma esvaziada na minha caixa preta, porque a bolsa Ubatuba, aqui, Áurea, isso aqui, essas tiras, Áureas, é quando eu corto a bolsa Ubatuba, sobra no... Ô, Áurea, se por um acaso eu esquecer, você me manda um recado lá no WhatsApp que rapidinho eu te adiciono, porque a pessoa aqui é distraída, né? Aqui, olha, deixa eu mostrar, para quem não viu ainda. Isso aqui é a caixa, é a sobra, o mesmo forro, né? O mesmo bagum, é a caixa de leite da bolsa Ubatuba. E aqui é a tira que sobra na hora de cortar o bolso. Esse bagum não pode ir com ferro muito quente, não, tá, gente? Eu estou falando que eu não gosto de trabalhar quando não pode ferro quente, mas é que eu estou aqui fazendo aproveitamento. Ele não pode ferro quente, então o que eu faço? Eu não deixo o ferro em cima, eu coloco um pano fino e vou passando, porque quando você firma o ferro, é uma coisa, quando você vai passando, você consegue dar uma disfarçada na temperatura, né, para o tecido, engana o tecido. Não é, Mirta? Nós viramos uma comunidade aqui. A Márcia, ela fica fazendo live lá no Instagram, e eu não vejo live no Instagram. Tem que vir para cá com a gente. E aí, isso aqui virou uma comunidade de apaixonadas por retalho. A Mirta só gosta de ver. Ela passa mal com retalho pequeno, né, Mirta? Verdade, né, Di? A gente não consegue mesmo. A gente vai fazendo, vai descobrindo, vai guardando. Eu consegui dar uma baixa. Você não faz live lá no Instagram, não, Márcia? Ah, pensei que eu tivesse visto uma live sua. Eu consegui. Eu estava fazendo... O que eu estava fazendo? Ah, eu estou fazendo tijolinho. Mirta. Mas adora ver a gente usando retalho, né, Mirta? Ai, ai. Eu estou fazendo tijolinho para a técnica de patchwork da bolsa Ubatuba, né, que está lá no curso, e estou fazendo tijolinho para uma técnica, uma padronagem que eu estou elaborando para minha... Vai ser uma aula avulsa, vai ser uma bolsa. Eu vou fazer uma aula avulsa. Eu vou vender baratinho para todo mundo poder comprar e fazer, porque a bolsa é muito linda. E aí, eu consegui dar uma diminuída na quantidade de... Vamos ver. Eu consegui dar uma diminuída na quantidade de preto. Os que tem preto, né? Porque esse aqui tudo é com azul. Teve uma pessoa, na última vez que a gente conversou, que falou que não conseguia, que a costura dela não ficava bonita porque ficava curva. Gente, quando você tem muito tempo de estrada, você treina o olho, treina a mão, treina a costura reta, é normal. Agora, se você está começando e você está insegura, o que você vai fazer? Você vai acertar, e você pode, inclusive, usar o cortador, a régua de patchwork, e acertar antes de vir costurar, porque aí você vai acompanhar o traçado que você fez.
Porque realmente, retalho, eles não ficam certinhos. E é uma questão de prática. Não é talento, não é nada disso, é anos de experiência. Dá para ver pelos meus cabelos brancos. Então, eu não me lembro, porque eu converso demais e eu sou péssima para nome, eu sou mais fisionomista. Mas quem falou, se assistir aqui, já sabe, né? Base de corte, vai acertando. Ou então acerta na tesoura, porque olha só, esse aqui, né? Tá curvo. Se você não tem experiência, eu vou passar uma reta aqui, vai dar certo. Mas se você ainda não tem aquela mão firme, o que você vai fazer? Você vai ou vai para a mesa de corte, ou vem com a tesoura e dá uma acertada. Depois, com o tempo, você vai pegando o jeito, vai pegando a prática. Entenderam? Ah, Mir, o neto bonzinho. Ela estava que nem meu carro. Ubatuba é assim. Ubatuba é assim, é buraco puro, né? Uma cidade é maravilhosa, a parte que Deus fez é maravilhosa. A parte que o homem cuida deixa um pouco a desejar. Então, eu enfiei o carro numa pedra. Nossa, não gosto nem de lembrar. Eu não vi, aí o peito de aço do carro ficou meio assim, né? Meio esquisito. O meu mecânico virou para mim e falou assim: se você furar isso aqui, o óleo vai vazar todo. Né? Meu Deus, não furou ainda não, né? Não, então tá. Só que quando eu ligo o carro, fica aquele negócio batendo. Provavelmente igual sua máquina de costura, Mirta. Só que o meu óleo não vai resolver, não. O que vai resolver é trocar, é levar no lanterneiro. Ai, ai. Mas aqui é muito esburacado, gente. É uma cidade rica, mas os políticos daqui, eles roubam sem medo. Não sei o que acontece. Cidade cara, porque você paga, tem uma tal de uma taxa ambiental, que quem não tem placa daqui... Ô, Mirta, eu trabalho para não ter que ficar cortando a linha. É a mesma coisa que de eu usar a aranha. Porque aí eu vou trabalhando e não tem que ficar corta a linha, puxa a linha, ou então põe a aranha. Aí eu vou de duas em duas. E outras vezes você pega um retalho, não serve para uma, mas serve para outra. Então eu sempre faço assim, de duas em duas. Tudo bem que tem que levantar, mas tem coisa mais chata do que a linha sair da agulha? Gente, conta se tem. Bobina acabar, eu até que não ligo muito, não. Porque a máquina enche, então... Teve uma vez que essa máquina, que a única coisa que aconteceu de ruim com ela foi isso. Ela tem lá embaixo, lá dentro, onde roda a bobina, tem uma borrachinha. E a borrachinha ficou velha, né? Cedeu, caiu. Nossa, eu não sabia o que era, eu estava tendo que enrolar na mão. Aí eu ficava brava. Quando acabava a bobina, a linha da bobina. Mas essa técnica, gente, é uma técnica para você fazer quando você não está fazendo nada, tá? Ai, ai. Mirta, eu vou ficar craque no espanhol daqui a pouco. Porque uma vez eu inventei de fazer. Uma vez eu inventei, porque tudo é experiência na vida, né? Isso aqui tem as técnicas, mas a gente vai aprendendo na marra, é fazendo.
Aí uma vez eu inventei de fazer, eu não lembro o que era, uma necessaire, uma bolsa, sei lá, com jelly roll. Nossa, que aflição. Porque quando você tem pressa e prazo para entregar, o negócio não rende. Rende quando você está ali de boa, distraída, aí rende. Mas quando você está precisando produzir, não rende não. Não vai ficando lindo? Olha, eu gosto demais. Eu estou aqui curiosa para ver, gente, a hora que eu sair daqui, eu tenho aula às 7h30, né? Você não... você que falou dos quadradinhos. Ô, Lúcia, eu tenho um problema sério, que é, a minha máquina, ela tem 0,5 centímetro, né? E eu esqueço que muita gente está na máquina doméstica com 75. Será que é por isso que você não está acertando? Eu estou com os quadradinhos ali. Mirta, eu acho que isso é distração, é coisa da gente mesmo, né? Você senta na máquina, fica juntando retalho, como é que você vai prestar atenção em alguma coisa? A gente vai ficando no mundo da lua. Eu vou fazer, Lúcia, na próxima eu vou fazer a crambe, foi a crambe que eu fiquei de fazer, aí depois eu vou juntar quadradinho para ver, aí eu vou ter que ter, aí tem que ter mais concentração, porque tem uma certa medida, né? Ô, Lúcia, você usa o caderno quadriculado? A Belle gosta do milimetrado, dá muito trabalho, Belle. Gente, eu peguei um pedaço de jeans aqui, teve uma americana, as americanas são demais mesmo. A americana teve uma ideia tão legal, eu vou ensinar para vocês. Esse aí eu não vou nem precisar testar, porque eu já sei que vai dar certo. Então é só fazer. Vou montar uma aula que eu quero fazer. Agora eu estou meio revoltada, eu estou querendo fazer umas coisas aqui para casa. Eu fico bolso batuba, bolso batuba, bolso batuba, só vendendo. Eu não tenho uma bolso batuba, só para vocês terem uma ideia. Primeiro que eu não consigo escolher. Eu não consigo falar, essa aqui é a mais bonita de todas. Não consigo, porque todas ficam lindas. Aí eu vou vendendo tudo. Precisando de uma grana, vou trocando tudo por dinheiro. E estou sem nenhuma. Mas eu estou precisando fazer uns tapetes, precisando fazer umas coisas, e aí vocês vão fazer junto comigo. Olha como está lindo, deixa eu mostrar. Eu já fui lá fuçar, né, Beli? Eu só não fui fuçar a organza cristal ainda, porque eu estou aqui. Mas a hora que você falou, eu já fui ver a diferença de preço. Ai, eu tinha apagado. A diferença de preço é gritante. Eu vou ver, só que eu não tenho marido, eu tenho que chamar não é pedreiro, o telhadeiro. Semana que vem vai entrar um dinheiro e eu vou resolver isso. Mas o telhado até que ele não sai do lugar, não. Qualquer dia eu vou mandar, é bonita, essa casa aqui é bonita, meu sogro construiu com a ajuda de arquiteto. E esses arquitetos sempre têm umas ideias assim diferentes, né? E eu tenho esse telhado aqui, que é uma meia-água enorme. Ô, Mirta, eu também. Eu distraio, vira e mexe, eu tenho que desmanchar por pura distração. Mas aí eu até anotei, né? Mas eu já achei
Eu anotei porque eu esqueço os nomes. Anotei lá. Fui lá, olhei o preço, é exatamente a mesma coisa e muito mais em conta. Então, vou usar e agradeço demais a sua dica. Gente, são 7h30, eu tenho aula agora. Eu tenho aula, eu vou mostrar um pronto, uma tira pronta para vocês. Olha, e vai ficando esse espetáculo. Em relação à cor, o que eu faço é escolher a base escura. Então, assim, eu tenho, né, essa cesta aqui, é tudo que tem azul marinho. E eu tenho uma igual com preto. E tem colorido e tal, mas sabe aquela estampa que tem preto e tal? Tudo que tem preto está lá e tudo que tem azul marinho está cá. Então, essa eu estou usando azul marinho e cores. As cores. Fica muito lindo. E isso aqui, num trabalho, não, fica maravilhoso. Ficou linda, né? Ô, Beli, você está falando que testou a tinta, né? Você falou que seu marido passou e que resolveu. Eu acredito, porque tem aquela manta. Parece a manta de patchwork, né? E tem uma tinta emborrachada, inclusive, o rapaz que veio fazer o orçamento, ele falou que depois que você põe, você não pode mais, quer dizer, você pode, mas se você tirar a telha para ver alguma coisa de parte elétrica e tal, você estraga o trabalho, porque aquilo ali fica impermeabilizado para o resto da vida. E aí eu estou primeiro pensando, eu já até falei com o eletricista, porque essa casa é meio velha, ela tem uns 40 anos. E fio já viu, né? Tanto que a minha conta de luz aqui é bem cara. E eu tenho certeza que é por causa da fiação. Gostou, Regina, Célia? Pois é, e viu que delícia que é fazer isso? Então, eu primeiro vou chamar o... Ai, não, você fica aqui, você passa o dia brincando de encher essa tira. Então, primeiro eu vou trocar a fiação, é fácil, porque são só 4 pontos de luz nesse telhado maior. Vou trocar essa fiação. E aí depois eu vou fazer esse negócio no telhado. Ô, Mirta, o que você pode fazer com Jelly Roll? O que você quiser. Eu vou fazer um painel aqui para casa. Eu não sei ainda como é que vai ser. Mas olha só, se você fizer um Jelly Roll no papel, você vai tirar o papel e você vai ter isso aqui é tira. E aí você pode usar essa tira para qualquer coisa. Você pode usar para fazer crazy, você pode usar para essas técnicas tradicionais, você pode usar qualquer coisa que você usa tijolinho, você pode usar uma tira dessas. As americanas, gente, se eu morasse nos Estados Unidos, ia ser um problema, porque aquele povo lá tem tudo. Elas compram pronto, você escolhe a tonalidade de cor, e aí vem pronta aquela tira no tamanho, aí elas fazem colcha, elas fazem muito colcha, eu não faço colcha nunca. Eu vou fazer. Essa boniteza aqui, eu fiz com quadradinho, mas você pode fazer, você pode ir juntando eles e fazer essa boniteza. Porque são tiras, se você unir, vira um quadrado, um retângulo. Você é criativo, você vai saber. Depois a gente vai fazer umas coisas juntas. Quando eu fizer o painel, que eu ainda não sei como vai ser, eu vou fazer junto com vocês, claro. Eu estou pensando em fazer, não sei ainda, tá? Mas existe a possibilidade, eu tenho muito viés aqui, eu tenho um viés cinza bonito, e existe a possibilidade de eu cortar uns pedaços irregulares e juntar usar aquela técnica, essa aqui, olha,
usar essa técnica dessa bolsa, que é a vitral, só que em vez de ter cores assim, vai ter pedaços de jelly roll e com a moldura de viés. Vamos ver. Agora eu penso uma coisa, eu sou muito volúvel. Gente, eu tenho aula agora. Vocês têm alguma dúvida mais do Jelly Roll? Na próxima live, sexta-feira, eu vou mostrar a crumb. Eu vou mostrar a crumb junto com a milha por minuto, que acaba que vira uma coisa só. Tá bom? Então, a gente se vê na sexta. Por mim, eu ficava aqui mais, mas não posso. Tenho aula, estou estudando ação. Como é que é aqueles gráficos doidos de bolsa de valores? Eu resolvi que eu vou trabalhar como trader, vou investir na bolsa. Eu sempre quis. Aí agora eu descobri. Tem coisas que a gente quer, mas a gente não conseguia porque não existia internet. Agora eu descobri um monte de cursos legais que ensina tudo aquilo lá, aqueles gráficos, aquelas coisas. Obrigada, Nedir. Gislene, tchau. Tchau para todas. Sexta-feira a gente faz a crânio, tá bom? E qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, é só deixar aqui. Ô, Bélia, eu já vou correr para ver a organza cristal. Rápido. Para não esquecer, né? Porque senão eu esqueço do nome. Beijo, meninas. Tchau. Ai, tá longe.